Senhoras e senhores, boa noite. A Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, ENAMAT, e o Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Assessores e Servidores do TST, Cefast, realizam, nesta ocasião, a abertura do seminário sobre Direito Digital, Lei Geral de Proteção de Dados e Inteligência Artificial, sendo esta solenidade via webconferência. Serão conferidos certificados aos magistrados que obtiverem 100% de frequência no evento, conforme as normas da ENAMAT em vigor, e aos servidores que obtiverem 80% de frequência, o que será apurado mediante controle eletrônico de registro de presença por meio do formulário indicado na descrição do vídeo no YouTube. A possibilidade de cômputo para fins de formação profissional de magistrados do trabalho depende, além da frequência integral, da entrega da avaliação de satisfação e perspectivas obrigatória a todos os magistrados do trabalho participantes, realizada por meio de questionário eletrônico, objetiva a estimar e analisar a percepção dos cursistas quanto à organização do seminário e a importância do tema para a sua atividade profissional, o que permitirá mensurar os resultados práticos do seminário. O link do questionário eletrônico será encaminhado ao e-mail de todos os magistrados inscritos no último dia do seminário, 13 de novembro. Convidamos neste momento para compor remotamente a mesa de honra Sua Excelência, a Senhora Presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, Ministra Maria Cristina Irigoyen Peduzzi. Sua Excelência, a Senhora Diretora da ENAMAT, Ministra Dora Maria da Costa. Sua Excelência, o Senhor Diretor do Cefast, Ministro Breno Medeiros. Registramos, neste momento, a presença remota dos seguintes ministros do Tribunal Superior do Trabalho. Sua Excelência, o Senhor Ministro João Batista Brito Pereira. Sua Excelência, o Senhor Guilherme Augusto Caputo Bastos. Sua Excelência, o Senhor Ministro Valmir Oliveira da Costa. Sua Excelência, o Senhor Ministro Douglas Alencar Rodrigues. Sua Excelência, o Senhor Ministro Alexandre Luiz Ramos. Registramos a presença de Sua Excelência, o Senhor Juiz do Trabalho, Kleber de Souza Wack, conselheiro da ENAMAT. Neste momento, para uso da palavra, Sua Excelência, a Senhora Presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, Ministra Maria Cristina Irigoyen Peduzzi. Boa tarde a todos. Declaro com muita honra e muito prazer aberto o seminário sobre Direito Digital, Lei Geral de Proteção de Dados e Inteligência Artificial. E dirijo os meus cumprimentos à excelentíssima ministra Dora Maria da Costa, diretora da ENAMAT, ao ministro Valmir Oliveira da Costa, vice-diretor, ao ministro Breno Medeiros, que é diretor do Cefast, e cumprimento os ministros do Tribunal Superior do Trabalho já nominados e aqui presentes, cumprimento o magistrado Dr. Platão Teixeira de Azevedo Filho, que é o juiz auxiliar da direção da ENAMAT e coordenador acadêmico, né, da ENAMAT e deste evento. Cumprimento os desembargadores, os juízes, os servidores da Justiça do Trabalho e sei que pelo número expressivo, não é, de inscritos, cumprimento o nosso palestrante de hoje, o doutor Luiz Rasquilha,
e já se avizinha um grande sucesso este seminário. E eu diria que com o desenvolvimento da tecnologia, para encurtar distâncias e ampliar as redes de comunicação, a moeda mais valiosa para a troca no momento atual da economia 4.0 são os dados, ou seja, as informações sobre as pessoas, sobre os produtos, sobre as empresas. E pela importância desses dados para a vida das pessoas físicas e jurídicas, porque muitas vezes contém informações que envolvem a privacidade e a intimidade, foi fundamental estabelecer uma legislação que regulasse a forma como esses dados devem ser tratados, utilizados e até repassados a terceiros. Então, a informação que nos séculos anteriores era comercializada pelos meios de comunicação, hoje é a riqueza de praticamente todos os negócios. E é com base, em informações de perfil de consumo, que as redes sociais promovem a venda de produtos, os anunciantes direcionam os seus produtos, as suas propagandas por meio da internet, por meio de marketing digital, para serviços, produtos, até em nível não só nacional, mas global, e esse mercado se define, por essa transmissão de dados. Então, o uso, o armazenamento e o tratamento desses dados envolve limites no direito constitucional à privacidade. Daí, a importância e a imprescindibilidade da atuação do Estado por meio de uma legislação específica, como ocorreu. Assim, como a União Europeia criou o General Data Protection Regulation no Brasil, editou, em agosto de 2018, a Lei Geral de Proteção de Dados, para proteger as pessoas no meio digital, no meio virtual, inclusive inspirando-se nesse modelo regulatório europeu. E a Revolução 4.0 produziu um efeito disruptivo na economia e constantes transformações nos modos de tratar os dados, de trabalhar, de capacitar os empregados. E os grandes, um eixo fundamental são esses chamados reskilling, upskilling, e um eixo fundamental para o upskilling consiste justamente na qualificação dos empregados, dos diretores e das pessoas para a aplicação dessa nova Lei Geral de Proteção de Dados no seu cotidiano, seja internamente, seja externamente. E, por fim, as constantes metamorfoses que a tecnologia vem promovendo para o mundo do trabalho e dos negócios exigiu uma resposta do direito, que passou a ter um novo ramo, o direito digital, que permeia os tradicionais da área jurídica, já consolidados em razão dos avanços da inteligência artificial. E é sobre essa transformação no mundo do trabalho e do direito que este seminário se debruça. Desejo a todos excelentes palestras, excelentes aquisição de conhecimentos, e estou certa que todos aproveitaremos imensamente. Eu estarei aqui presente até o final, quero ouvir a palestra, quero aprender e agradeço pela oportunidade honrosa, ministradora, de me proporcionar dizer estas palavras e fazer a abertura do evento. Muito obrigado e muito boa sorte a todos. Neste momento, para uso da palavra, Sua Excelência, a ministra Dora Maria da Costa, diretora da ENAMAT. Aproveitamos para registrar as presenças do professor Dr. Luiz Rasquilha e de Sua Excelência, a senhora ministra Adelaide Miranda Aranha. Boa noite a todos. Cumprimento inicialmente a nossa presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministra Cristina Peduzzi, agradecendo pelo inestimável apoio conferido à ENAMAT para a realização deste seminário, e ao ministro Breno Medeiros, diretor do Cefast, pela parceria e promoção conjunta deste evento. Cumprimento ainda os ministros do Tribunal Superior do Trabalho
e as demais autoridades que comparecem virtualmente a essa solenidade de abertura, já nominadas anteriormente, as quais agradeço por suas honrosas presenças. Estendo a minha gratidão a todos aqueles que colaboraram para a organização deste seminário sobre Direito Digital, Lei Geral de Proteção de Dados e Inteligência Artificial, em especial o juiz auxiliar da direção da ENAMAT, Platão Neto, e aos servidores da ENAMAT e do Cefast. E saúdo todos os nossos palestrantes e painelistas que contribuirão com seus conhecimentos para este seminário. Saúdo, por fim, todos os magistrados e servidores inscritos e que nos assistem pelo canal do YouTube. Definitivamente não poderíamos encerrar este ano, marcado pela pandemia do coronavírus, em que as novas tecnologias ganharam força e destaque nunca vistos, sem que fosse feita uma grande atividade sobre esse tão relevante tema que é o direito digital. Ao longo do ano, compelida pela necessidade de isolamento, a ENAMAT foi levada a se reinventar, valendo-se de ferramentas computacionais e de aplicativos para difundir conhecimento aos magistrados do trabalho de todo o país. Neste período, tratamos de temas relacionados ao mundo digital, como, por exemplo, as audiências por videoconferência em curso específico com elevado número de inscritos de todas as partes do Brasil. Agora a ENAMAT, juntamente com o Cefast, buscando máxima participação de magistrados e servidores, com número expressivo de inscrições, sendo ao todo 1.672 inscritos, realiza este seminário que visa tratar especificamente de temas relacionados ao direito digital e à inteligência artificial. De tal forma, com uma programação intensa, iniciando com uma palestra de abertura nesta noite, do renomado conferencista Luiz Rasquilha, buscaremos sintonizar todos os presentes na transformação digital, realizando conjuntamente com o nosso palestrante uma viagem rumo ao futuro que se liga ao nosso presente. Ainda na programação, vamos tratar de um tema bastante atual, que é o juízo 100% digital, baseado na recente decisão do Conselho Nacional de Justiça e que afetará todos os órgãos do Judiciário Nacional. Tecnologias aplicadas ao direito, Lei Geral de Proteção de Dados, seja em seus aspectos gerais, seja especificamente no que se refere às relações de trabalho, jurimetria e os sistemas de inteligência artificial também serão temas abordados nesses dias de evento, que será encerrado na sexta-feira com uma palestra sobre a nova fronteira probatória na sociedade digital, com o promotor de justiça Fabrício Paturi. Com essas novas temáticas, a ENAMAT se insere nesse universo digital, preparando os magistrados para os desafios do presente e do futuro. E isso vai exigir de nós não somente uma mudança de compreensão da realidade, a partir de nossa capacitação, mas também uma mudança de condutas e de comportamento. Por isso, o historiador e professor Yuval Harari diz que ideias só mudam o mundo quando mudam o nosso comportamento. Essa mudança de visão de um mundo antropocêntrico para um mundo datacêntrico acarretará uma revolução prática e exigirá de nós muito mais do que conhecimento da realidade, mas também uma transformação de nossos hábitos e condutas, de forma a nos adaptarmos a esses tempos, novos tempos. E contribuindo para a nossa adaptabilidade é que se dá o pontapé inicial com este seminário, com vista à obtenção dos conhecimentos imprescindíveis para a nossa atuação prática nesse novo contexto. Enfim, esperando que esse objetivo seja alcançado, desejo um excelente seminário a todos e agradeço. Muito obrigada a todos. Neste momento, para uso da palavra, Sua Excelência, o senhor
Ministro Breno Medeiros, diretor do Cefast e conselheiro da ENAMAT. Senhora Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Ministra Maria Cristina Peduzzi, Senhora Diretora da ENAMAT, Ministra Dora Maria da Costa, Senhor Vice-Diretor da ENAMAT, Ministro Valmir Oliveira da Costa, demais ministros desta casa que presidem as mesas ou atuam como mediadores, demais convidados palestrantes aqui hoje, Dr. Luiz Rasquilha, servidores e servidoras desse tribunal. É com imensa satisfação que, como diretor do Centro de Formação de Aperfeiçoamento de Analistas e Servidores do Tribunal Superior do Trabalho, Cefast, ao lado da diretora da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, ENAMAT, ministra Dora Maria da Costa, damos início aos trabalhos que aqui serão realizados ao longo desses dias. Quero agradecer primeiramente à ministra Maria Cristina Peduzzi, que, como presidente desta Corte Superior, tem envidado esforços no sentido de fortalecer esta instituição, conduzindo-a com maestria, sobretudo considerando as circunstâncias restritivas que vivenciamos com o surgimento da pandemia Covid-19. Também dirijo aqui meus agradecimentos à diretora da ENAMAT, que se manteve aberta a essa parceria com o Cefast, cujo esforço conjunto permitiu a concretização deste seminário, voltado para as questões de direito digital, cujo enfrentamento e estudo precisam andar na proporção em que a revolução tecnológica que vivemos se instala. Não poderia deixar de agradecer também aos servidores que estiveram envolvidos nos intensos trabalhos de preparação deste evento, bem como durante a sua realização. Esse ano de 2020 foi um ano particularmente difícil para todos. Tivemos que enfrentar um enorme desafio, sobreviver à pandemia e manter ao mesmo tempo a máquina funcionando. Até o final do ano passado, a esmagadora maioria dos cursos e atividades voltadas à formação de magistrados e servidores era realizado de forma presencial. De um dia para o outro, já no início desse ano, tivemos que dar continuidade às nossas atividades enquanto vivíamos em confinamento. O uso da tecnologia digital foi, sem dúvida alguma, o barco salva-vidas que nos livrou do caos. O maior desafio foi manter as escolas em funcionamento à distância, criando novas estruturas para cursos já existentes e novos cursos também. Com este estado de coisas e sabendo que o direito é dinâmico e deve estar sempre acompanhando as mudanças sociais, buscando conhecimento e encontrando soluções para questões que inevitavelmente surgirão desse fenômeno histórico da era digital, é inadiável. Daí a importância da realização desse seminário, voltado inteiramente para esse objetivo. Colocar o TST na seara do direito digital é tarefa urgente, que não passou despercebida pelos mais de 1.600 inscritos neste evento. Estou convicto que toda a programação do seminário reúne as mentes mais especializadas no assunto, capazes de iluminar nossos caminhos doravante, em direção a uma prestação jurisdicional eficiente e atualizada, conectada com as mudanças vertiginosas que se nos apresentam. Sejam todos bem-vindos ao Seminário de Direito Digital, Lei Geral de Proteção de Dados e Inteligência Artificial. Muito obrigado. Senhoras e senhores, pedimos a gentileza de aguardarem neste instante o desfazimento remoto da mesa de honra e, em seguida, daremos continuidade às atividades de abertura do seminário. Obrigada. Com a devida autorização, convidamos para compor a mesa remotamente Sua Excelência, o senhor ministro Valmir Oliveira da Costa, vice-diretor da ENAMAT. Sua Senhoria, o senhor professor Dr. Luiz Rasquilha, conferencista. Neste momento, para uso da palavra, Sua Excelência, o senhor ministro Valmir Oliveira da Costa. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu quero cumprimentar Sua Excelência, a ministra Maria Cristina Peduzzi, presidente do Tribunal Superior do Trabalho, que faz um grande trabalho, um importante trabalho à frente do nosso tribunal.
Cumprimento também a ministra Dora Maria da Costa, diretora da ENAMAT, que também de seu turno, mesmo nesses tempos de pandemia, não deixou que a escola ficasse sem as suas atividades. Meus cumprimentos, Sua Excelência, por isso. Cumprimento também o ministro Breno Medeiros, que é o diretor do Cefaz, por esta parceria com a ENAMAT. Cumprimento também o nobre conferencista Luiz Rasquilha. Cumprimento Sua Excelência o ministro Brito Pereira, ex-presidente do TST. Cumprimento os demais ministros, ministra Adelaide Miranda Arantes, ministro Douglas Alencar Rodrigues, ministro Caputo Bastos e ministro Alexandre Luiz Ramos. Cumprimento os senhores servidores e todas as pessoas presentes para assistir a este evento. Tenho a honra de apresentar e agradeço à ministra Dora essa deferência, o professor Luiz Rasquilha, para a sua conferência Transformação Digital e Upskilling Digital como Eixos do Futuro. O professor Luiz Rasquilha, num brevíssimo currículo, que senão nós passaríamos a noite aqui, um resumo, atualmente é CEO da Inova Consulting, CEO da Inova Business School, membro conselheiro do G100 Brasil, colunista do Mid-Sloan Management Brasil, professor convidado da FIA, Fundação Instituto de Administração, professor convidado da Fundação Dom Cabral, professor convidado do Hospital Albert Einstein, professor convidado da Exalc USP, professor convidado do IBGC, professor convidado do IPAM, professor convidado do ISVOLGA, autor e coautor de 20 livros sobre marketing, comunicação, futuro, tendências e inovação. Tenho a honra de conceder a palavra a Sua Senhoria, o professor Luiz Rasquilha, para a sua conferência magna Transformação Digital e Upskilling Digital como Eixos do Futuro. Tem a palavra logo, professor. Boa noite a todos, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pelas simpáticas palavras de apresentação, uma honra poder abrir com a primeira apresentação, a primeira palestra este evento. Meu agradecimento é extensível a todos aqueles que estão aqui hoje com a gente e dizer que é um grande prazer poder, como professor e como conferencista, trazer para vocês uma visão provocadora, vai ser esse o objetivo, uma visão provocadora sobre o mundo, sobre o momento que o mundo vive e principalmente quais são os caminhos que se desenham agora para todos nós como profissionais, como gestores, como seres humanos, e acho que talvez seja aí a grande reflexão. Antes de compartilhar a minha tela e de trazer as apresentações, os slides de suporte à minha apresentação, quero convidar todos para uma reflexão ao longo da apresentação que tem a ver com o momento de transformação que estamos vivendo e como cada um de nós tem um papel importante nessa jornada. Eu não sou da área do direito, como fui agora apresentado, sou da área da inovação, da área da gestão e, portanto, a minha relação com o direito é por casamento. A minha esposa é advogada trabalhista e, portanto, tenho uma relação por osmose com o tema. Tenho aprendido muito nestes últimos meses de Covid e pandemia, por muito do que ela tem trabalhado dentro do tema. Então, não sou uma pessoa da área e, portanto, já peço desculpa antecipada por alguma gafe sobre algum tema que não esteja devidamente enquadrado na discussão jurídica. Mas a minha proposta aqui não é essa. A minha proposta aqui é trazer uma provocação em termos de processo de transformação digital e como essa transformação digital influencia cada um de nós. Então, tenho, enfim, como eu falei, a honra de iniciar esta apresentação. Eu vou pular os slides da minha apresentação, já fui devidamente apresentado. Eu só gosto de trazer esta apresentação da minha carreira, da minha experiência, dizendo duas coisas únicas aqui em tudo que já foi apresentado. Que eu não sou brasileiro, eu moro no Brasil há 10 anos, eu escolhi morar no Brasil, passei por 9 países, por 3 continentes. Cheguei ao Brasil em 2010, liderando a empresa de qual eu hoje continuo sendo CEO, e gostei tanto do Brasil, fui tão bem acolhido pelo Brasil, que em 2014 convenci o board da Europa de que era interessante trazer a matriz da empresa para o Brasil. Então hoje, desde 2014, a nossa matriz da Inova é brasileira. Eu trago esta foto, esse slide que tem ali do lado direito a foto do meu filho. Meu filho é o palestrante TED mais novo da história,
foi para o palco com 6 meses, pendurado no canguru. Foi uma experiência totalmente sensacional e eu trago sempre esta questão, esta apresentação, trazendo a foto dele de bebezinho no meu colo. Aqui a minha experiência profissional, acadêmica, foi amplamente divulgada. Eu gosto de me apresentar com outras características, além das características profissionais e acadêmicas. Ali está o meu filho no palco com 3 anos, já não funcionou tão bem a palestra, mas eu me apresento com algumas curiosidades. O meu Instagram, onde a maioria das fotos que eu posto são pratos de comida, tudo que eu como eu posto. Me perguntam por quê, qual é o meu problema, e eu só posto aquilo que eu como para tranquilizar a minha mãe. Eu sou português, de Lisboa, estou há muitos anos fora de Portugal, e desde sempre, eu trabalhei nos Estados Unidos, em alguns países na Europa, em África, e agora desde 2010 no Brasil. Minha mãe sempre se preocupando comigo. É assim, não é? Independente da nossa idade, mãe está sempre preocupada com o filho, independente da idade que ele tem, e a partir do momento que o mundo digital nos permite, eu posto o que eu como para tranquilizar a minha mãe. E gosto de compartilhar as minhas coleções, faço coleção de 3 coisas. Faço coleção de tênis, tenho 96 pares de tênis, tenho mais tênis que a minha esposa tem sapatos. Faço coleção de relógios, tenho mais relógios que tênis, e desde que meu filho tem 2 anos e meio, 3 anos, fazemos os 2 juntos coleção de Hot Wheels, que é uma jornada muito gostosa de fazer com ele, de escolher os carros, de conhecer os carros. Ele é hoje já um especialista, não só no mundo digital, eu já chego lá, mas também na questão automotiva. E tem a família, eu gosto sempre de trazer a família que me acompanha nas apresentações, mãe, pai, eu tenho uma avó ainda, irmãos, sobrinhas, o nosso cachorrinho mais recente da família. Tudo isso enfim, sou eu me apresentando a vocês. O meu contato, o meu e-mail, meu celular, as minhas redes sociais, eu fico à disposição de todos aqueles que acharem que eu possa de alguma forma contribuir com informação, com uma troca de ideias, com alguma coisa que possam entender que eu possa ser relevante. Fico 100% à disposição. Um slide muito rápido sobre a Inova. O nosso compliance sempre nos pede para fazer isso. A Inova é a maior empresa do mundo de Trends Innovation. Quando nós chamamos Trends Innovation, tem a ver com a capacidade de identificar tendências e trazê-las para o dia a dia. Eu vou fazer isso hoje aqui com a nossa apresentação do ponto de vista do digital. Vou usar um pedaço da nossa área de pesquisa, nossa área de research, que é a mais completa em termos de mapeamento de cenários a nível global. Temos uma divisão de consultoria, temos também um pé na educação online, na educação ao vivo, online, na educação gravada, na educação presencial, com a nossa Business School em São Paulo, Campinas e Curitiba, e agora para o mundo, e lançaremos no ano que vem o nosso clube de relacionamento de alunos e alumnais que fazem parte deste DNA de futuro, tendências e inovação, de uma empresa que tem uma presença global. O nosso headquarters hoje é Brasil, mas temos 3 pés nos Estados Unidos, 4 pés na Europa, e de certa forma este é o nosso ecossistema. 3 minutinhos só para ter apresentado eles. Eu gostaria de começar a reflexão, antes de verdadeiramente entrar na transformação digital, no upskilling digital, fazer uma breve jornada histórica da última década e onde tudo começou. Acho que todos aqui na sala, eu estarei com certeza na geração mais velha, mas lembramos de como era a nossa mesa de trabalho e como há 20, 30 anos a nossa mesa de trabalho era e como ela nos últimos 10, 12 anos tem mudado. De repente a televisão virou YouTube, a impressora virou PDF, o dossiê em papel impresso virou e-mail, a nossa agenda virou Outlook, o nosso jornal, revista, livro foi para o site, para uma intranet, o dinheiro foi para o PayPal, o carro foi para o Uber, o telefone foi para o Skype, e ao longo da última década nós assistimos aquilo que nós chamamos a era da convergência, onde tudo caminhou para uma única tela, uma tela de celular, uma tela de computador, uma tela de tablets, mostrando que hoje o mundo é particularmente interessante e bastante influenciado pela web. E há 3 níveis do web. A web 1, onde alguém coloca conteúdo para alguém consumir esse conteúdo, tipicamente um website, eu coloco um conteúdo no website e alguém consome esse conteúdo. A web 2, através das redes sociais, dos Facebooks, dos Twitters, do LinkedIn, do Instagram, temos aí um conjunto de capacidades de compartilhar informação, e já se fala na Web 3 e na Web 4, que é a web semântica, e é sobre ela e sobre essa transformação que eu quero dar a minha visão. E quero começar por
apresentar os 3 momentos críticos que nos trouxeram até aqui. Ao fato de hoje, com a Enamat, estarmos tendo o nosso seminário do ponto de vista digital. Poderia ter sido presencial se fosse há um ano atrás, mas em função de 3 momentos críticos da história recente, o mundo se digitalizou. O primeiro momento tem dia e hora mapeado, foi em 2007, só ganhou o mundo em 2010, mas foi em 2007 que chegou às nossas vidas o primeiro smartphone. Quando a Apple apresenta o iPhone, ela muda a história não só dos celulares, mas muda a história, quase que arrisco dizer, a história da humanidade. Porque há um mundo antes de iPhone e há um novo mundo depois de iPhone. Começou em 2007, teve o seu ponto alto no momento em que a informação disponível no mundo estava armazenada digitalmente. Isso foi apenas possível em 2007, com 94% da informação do mundo armazenada digitalmente. Antes do iPhone, existia um device de conexão, Blackberries, Nokia's Communicators, mas não havia informação onde conectar esses devices. E a partir do momento que a gente tem a informação disponível digitalmente, aí se lançam os primeiros devices que nos permitem hoje estar aqui conversando pelas redes, pelo mundo digital. A título de curiosidade, em 2007, o mundo tinha 300 exabytes de informação digital, e hoje tem 40 mil exabytes de informação digital, reforçando a importância dos dados, e não só da utilização, mas da proteção e da regulamentação do acesso, do compartilhamento aos dados, porque hoje os dados são o ponto crítico de toda a humanidade. E isto foi possível, eu chamo este primeiro pilar de tempestade perfeita: smartphones, informação disponível digitalmente e 3 leis que mudam a história. A lei do processamento de informação, que diz que a cada 18 meses, lei de Moore, a capacidade de processar informação dobra pelo mesmo preço. A lei da transmissão de dados, a capacidade de enviar dados por fibras ópticas dobra a cada 9 meses. E a lei do armazenamento, que tem a ver com a densidade de armazenamento dos discos magnéticos, que dobra a cada 13 meses e o preço cai pela metade. Leis de Moore, Butter e Crider, que estão sendo revistas de 18 para 13 meses, de 9 para 6, de 13 para 8. Ou seja, o mundo está andando mais rápido. E essa velocidade nos mostra o quanto nós dependemos hoje dos aplicativos. Há 15 anos atrás não tínhamos iPhone, Netflix, Google Chrome, Pinterest, Facebook, Google Maps, WhatsApp, Airbnb, YouTube, Uber, Waze, Alexa, Instagram, Android, Dropbox, Spotify, iPad, App Store, Kindle ou Twitter. De repente, minha sobrinha mais velha, que tem 19 anos, me pergunta: como é que vocês viviam? Como é que vocês viviam sem estas coisas todas? Porque, de fato, a gente hoje vive dependente dentro da divisão de conexão extrema, vivemos num mundo permanentemente conectado, e a partir do momento que essa conexão chegou à nossa vida, tudo mudou. É a primeira vez na história da humanidade que um cliente sabe mais de um produto que um vendedor que está vendendo, que um aluno sabe mais do tema que o professor que está falando, ou que um paciente sabe mais da doença que o médico está atendendo. Por quê? Porque a informação está disponível. Não necessariamente o conhecimento, mas a informação. O nosso grande desafio como seres humanos, em primeiro lugar, e depois como profissionais a diferentes áreas que existem, é saber transformar a informação em conhecimento. E a velocidade é muito grande. A gente tem aí uma discussão hoje de ver a cada 60 segundos, por cada minuto que passa na internet, temos 660 mil horas assistidas na Netflix, 4,1 milhões de pesquisas no Google, 1,3 milhões de logins no Facebook, ou 400 mil downloads de aplicativos. Isto muda a velocidade da história, porque se isto acontece por minuto, no final do dia, no final da semana, no final do mês, no final do trimestre, quanta informação está sendo compartilhada, comentada, elogiada, criticada, e isto nos traz este primeiro pilar para a maior transformação da história, que é o abandono de um mundo linear e previsível do século XX para o mundo exponencial e imprevisível do século XXI. E o segundo momento crítico que vem na sequência, o primeiro momento crítico, smartphones, informação digitalizada e as leis que mudam a história. O segundo momento crítico
vem na sequência e em 2016 o Fórum Econômico Mundial identificou este movimento como a quarta revolução industrial. Quando falamos em revolução industrial, falamos não apenas da tecnologia, mas principalmente da conectividade. O poder da conexão é que transforma o mundo. Não é a tecnologia pela tecnologia. A tecnologia sempre existiu na nossa vida e sempre vai existir, mas a conectividade é que é diferente. E nós chamamos esse fenômeno na Inova de Lifeware. Vida, software, hardware são uma coisa só. Eu desafio qualquer um de nós aqui, dos mais de 1.600 pessoas que estão conectadas nesta apresentação, a ficar nesta posição mais do que 3 minutos e conseguir interagir com o tablet. Porque temos uma evolução da espécie que está muito mais envolvida com o mundo digital. Esta é uma foto de banco de imagem, mas aqui é o meu filho, que desde pequenininho, desde os 8 meses, que tem um iPhone e um iPad, e que vê desenho animado assim, de ponta cabeça, perninha no ar, não sei porquê, mas não é só ele, é uma geração toda que está aqui olhando para esta nova realidade, e ele, o que ele mais gostava de fazer desde os 8 meses é brincar de FaceTime, apertar os nomes e ver quem é que atende do outro lado. Como a conta iTunes é a minha, muitas vezes clientes meus recebem FaceTimes do meu filho sem eu saber o que está acontecendo. E esta é uma geração que descobre, o primeiro trauma da vida deles é quando eles descobrem que a TV Smart não é TV Touch, porque na cabeça deles tem que ser touch, é automático. Para nós é óbvio que não é, mas para eles não é. E quando eu falo em mundo conectado, eu falo ponta a ponta. Não me cabe a mim emitir juízo de valor sobre se está certo ou está errado, se deve ou não deve ser. Aí quem tem a capacidade de emitir juízo de valor é quem regulamenta, mas o fato é que o comportamento humano se transforma neste pilar de conectividade. Vemos aqui do lado esquerdo as pessoas no museu, ou do lado direito esta menina assistindo uma determinada série, o que fosse no seu celular. Eu digo que o profissional do futuro tem que fortalecer o dedão do pé e a articulação do joelho para conseguir segurar o seu smartphone mais horas no seu pé, para poder usar as mãos para fazer outras coisas. E quando eu falo que está todo mundo conectado, sim, está todo mundo conectado. Dos mais novos aos mais velhos, esta é uma transformação que veio silenciosa, que entrou nas nossas vidas e que mudou a nossa geração e que mudou a nossa regra do jogo. Tanto é que o medo que nós temos hoje é o quê? É que o Wi-Fi não conecte, o aplicativo não abra ou a bateria não dure. São as 3 ansiedades que nós temos nos últimos meses vivido na pele, no dia a dia. Aquilo que nós estamos vivenciando, nós somos parte integrante dessa transformação, é a transformação do World Wide Web para o What We Want, do www para o www, porque hoje tudo está à distância de um clique. E esta velocidade é cada vez mais importante quando nós olhamos para ela na linha temporal. Em 1900, o conhecimento humano dobrava a cada 100 anos. Não havia muita necessidade de atualização, não havia necessidade de upskilling ou de reskilling. Havia que aprender o que era possível e trabalhar dessa forma. Em 1945, o conhecimento humano dobrava a cada 25 anos. No meio da carreira, era necessário atualizar competências. Em 2014, dobrava a cada 13 meses e em 2020, dobra a cada 12 horas. Significa que o que nós estamos discutindo hoje, daqui a 12 horas já estará incompleto, porque já tem muito mais informação sendo disponibilizada. E isso nos traz uma reflexão de adaptabilidade. Trouxe aqui um exemplo, já que estamos no foro acadêmico, no foro da ANAMAT, trazer uma escola. Harvard recebeu este ano mais matrículas para os seus cursos online que nos seus 380 anos de vida recebeu matrículas para cursos presenciais. Este é um exemplo de adaptabilidade, este é um exemplo da necessidade que todos temos como profissionais, como professores, como pessoas, de nos adaptarmos. Nem sempre as empresas o conseguem fazer, nem sempre os negócios conseguem fazer. Lembra na Nokia, em 2007 foi capa da Forbes com 1 bilhão de clientes que amparavam a rede de telefonia. Esta frase, a preocupação dos investidores em relação a ameaças de novas tecnologias é exagerada, que foi inscrita no relatório da Blockbuster. As locadoras não acreditavam que a tecnologia pudesse mudar o seu negócio. E quantas marcas, quantas empresas nós nos lembramos da nossa infância, ou recentes, como a BlackBerry, Atari, Xerox, Blockbuster, Kodak, ou o próprio Yahoo, chegou a ser o maior portal de internet do mundo,
Quantas destas empresas nós vivemos e vimos desaparecerem ou perderem a sua relevância? Por quê? Porque nós estamos cada vez mais no mundo de conectividade, onde a conectividade faz parte do jogo, onde ela é cada vez mais dominante em cima dos nossos pressupostos. E talvez isso nos leve até a refletir na nova pirâmide de Maslow. A nova pirâmide das necessidades que nos fala, precisamos ter em primeiro lugar bateria, em segundo lugar conexão e depois vem o resto. E esta é uma transformação profunda no ser humano que, obviamente, todos nós estamos vivendo ela de alguma forma. E isso impacta os negócios. Eu falei nas minhas primeiras palavras, eu não sou uma pessoa da área jurídica, eu sou uma pessoa da área de gestão, e a minha lente é uma lente de negócios que, obviamente, precisam se suportar na área jurídica para cumprir a lei, cumprir as conformidades, mas o outro lado também é válido. A lei e a conformidade também têm que se ajustar e têm que nos ajudar na jornada de ajuste a essa nova realidade. O que aconteceu? Os negócios mudaram. O Spotify mudou a forma como nós escutamos música. O Waze mudou a forma como nós usamos o mapa, e na altura era o guia 4 rodas que nós tínhamos. O Skype e outras, e o WhatsApp, e o Google Meet, como nós temos aqui hoje, o YouTube, mudou a lógica do telefone. A Wikipedia detonou e acabou com a Barça. A Netflix com a Blockbuster, o Airbnb com os hotéis, o Uber com cooperativas de táxi. E sempre eu me questiono, por que quem está no mercado não se movimenta na velocidade certa para evitar que a disrupção aconteça sendo trazida por outros? E este é o segundo grande pilar da transformação digital que nos trouxe até aqui. E o terceiro grande pilar, infelizmente, é o nosso conhecido Covid, que tem as primeiras notícias, a primeira aparição em outubro de 2019, portanto fecha a década. Nós abrimos a década 2010-2020 com smartphones, no meio com quarta revolução industrial e no fim da década, infelizmente, com o Covid. O Covid-19 mostrou que nós precisávamos nos adaptar. Nós acreditávamos, quando o Covid apareceu, que o túnel onde entraríamos era um túnel de passagem rápida. Nós voltaríamos muito rapidamente a trabalhar da mesma forma, a aprender da mesma forma, a ensinar da mesma forma, a nos relacionarmos da mesma forma, e de repente nos tocamos que esse túnel abriu uma derivação e toda a transformação digital que de alguma forma nós até achávamos que não fazia muito sentido da nossa vida, da nossa realidade, se apresentou decisiva e, portanto, de repente, quase que do dia para a noite, todos nós nos vimos em casa, nos vimos trabalhando à distância, fazendo as audiências, as reuniões, as apresentações totalmente remoto. E o que o Covid trouxe? Por que é importante falar do Covid aqui, não na lógica da saúde, porque a lógica da saúde é quando eu escuto no Einstein, mas eu falo que o Covid não transformou o mundo. O Covid acelerou uma transformação que já estava mapeada. A transformação digital não foi o Covid que a trouxe, o Covid acelerou, foi o catalisador, porque ele impactou os nossos negócios, cada um de nós como seres humanos, os nossos mercados, os nossos clientes, parceiros, amigos, os clientes dos nossos clientes. De repente, nós nos tocamos que aquela realidade que nós conhecíamos não é mais verdadeira hoje. De repente a gente se toca que o túnel onde nós fomos jogados abriu um túnel derivado onde todos nós precisamos aprender a navegar muito rapidamente. Eu falo que estamos todos na mesma tempestade, em barcos diferentes, mas a tempestade é rigorosamente a mesma. E todos nós temos que aprender juntos a navegar sobre ela e a passar por ela. A pandemia, que por sinal, fazendo um parênteses aqui, a pandemia com um impacto global, um fenômeno de impacto global, o último que tinha acontecido no mundo tinha sido a Segunda Guerra Mundial. Da Segunda Guerra Mundial a outubro de 2019, não tinha acontecido nada no mundo de impacto global. Existiram doenças, existiram vírus, infelizmente guerras, tempestades, terremotos, tsunamis, mas nada de impacto global, nada que interrompesse a performance de cada um de nós. O Covid teve essa capacidade e, ao interromper o nosso curso normal de vida pessoal e profissional, nós precisamos encontrar soluções. Nós precisamos buscar
novas formas de trabalho, de vida, de relacionamento, e de repente nos tocamos que o mundo digital até funciona, que toda esta transformação digital acontecendo muito rapidamente, ela não precisava de muita tecnologia, precisava principalmente de vontade, da capacidade de desenvolver uma nova abordagem. Só que isso é o que nós chamamos a curva da normal. Nós vimos de um momento de negação, dizendo não, isso não vai chegar aqui, isso não é bem assim, isso não vai impactar a gente. Caímos no fundo da curva quando dissemos, bom, tem que fazer lockdown, tem que colocar a máscara, tem que colocar o álcool gel, todo mundo em casa. De repente a vida muda e a partir desse clique nós passamos a incorporar novas realidades da nossa vida, passamos a trazer para a nossa realidade novas soluções e passamos a integrá-las na nossa realidade presente, no nosso dia a dia. E de repente, que nós que ainda estamos no meio do turbilhão, nós que ainda estamos no meio desta confusão, já se vê uma luz no fundo do túnel e parece que não é o trem vindo na nossa direção, nós ainda estamos com muito cuidado tomando as decisões, porque uma decisão errada pode deitar tudo a perder. Uma decisão menos ponderada pode colocar em causa todo o trabalho que foi feito até agora para chegarmos até aqui. E este fenômeno acelerou uma evolução, a mais uma evolução na pirâmide de Maslow, que é, além do Wi-Fi e da conexão, tivemos que adicionar a máscara, o álcool gel e a terapia. Porque nós fomos envolvidos, nós não quisemos entrar nesta conversa e fomos empurrados para ela. E, portanto, as pessoas, os seres humanos, se viram, de repente, num mundo totalmente conectado, num mundo novo, tendo que reinventar a sua forma de pensar. Vejam como é que nos 20 anos deste século o mundo conectado evoluiu. Em 2000, éramos cerca de 6 bilhões de pessoas, 6% do mundo conectado. Em 2010, batendo 7 bilhões, éramos já 23% do mundo conectado. Em 2017, éramos 7,4 bilhões de pessoas no planeta, 52% do mundo conectado. E se prevê que no triênio 22 a 25, chegaremos a 8 bilhões de pessoas no planeta com 100% do mundo conectado. 100% do mundo comentando, produzindo, compartilhando, co-criando, exibindo, expondo, protegendo a sua informação, a sua imagem, os seus dados. Esta é a maior transformação da história da humanidade. Quero reforçar as palavras sobre o Yuval Harari, que é uma pessoa que eu gosto também como autor. O Harari diz, nós estamos vivendo uma transformação que não tem nada parecido na história. E nós somos parte dela, porque nós estamos vivendo a mudança do mundo, onde a VHS virou Netflix, onde a carta virou e-mail, onde a televisão virou YouTube, e de repente, em 10 anos, 12 anos, que não é nada na história da humanidade, nada, não tem nem tempo de colocar um tag na timeline, nós nos vimos envolvidos numa nova realidade digital e até em novos, perdoem aqui a provocação, novos pecados, os 7 pecados capitais. A luxúria está no Tinder, a gula no iFood, a soberba no LinkedIn, a preguiça do Netflix, a ira no Twitter, a vaidade no Instagram e a inveja no Facebook. De repente, a nossa vida, os nossos comportamentos se revêem no mundo digital com o que isso tem de bom e de ruim. Como eu falei, não me cabe a mim fazer juízos de valor, mas o CEO da Cisco, John Chambers, dizia há muito pouco tempo atrás, as empresas morrem, e aqui empresas, vamos colocar entre aspas, empresas, os negócios, tudo morre porque faz bem as mesmas coisas durante tempo demais. Se nós encontrarmos um modelo, um processo, uma forma de funcionar que dá certo, um trabalho que funciona, uma forma de fazer acontecer que funciona, nós temos maior dificuldade em aceitar mudanças. Nós temos maior resistência à mudança. É humano, não pode ser criticado, é do ser humano. Só que o mundo vive não uma era de mudanças, mas uma mudança de era. Nós estamos vivendo algo novo e essa mudança de era, nas palavras do Chris Anderson, se subdivide em 4 grandes eras. A primeira eu chamo a era da convergência, para a qual já não pode haver discussão. Ela já tem que estar assumida, incorporada e integrada nas nossas vidas pessoais e profissionais. Convergência significa toda a informação nas mesmas telas, tudo sendo coerente e convergente na forma, na estrutura do processo. Estamos dando os primeiros passos na era dos vestíveis, com relógios,
com óculos, com roupa. De repente, os dados que geram os vestíveis são algo novo e, de repente, é algo que muda a nossa forma de enxergar a vida. A era dos implantáveis, que vai trazer grandes desafios para a área jurídica em termos de proteção de dados, em termos de acesso à informação, porque quando falarmos implantáveis, e eles já existem, eu posso ter um implante de memória falsa no cérebro, eu posso fazer um upgrade de memória do cérebro humano, eu posso acessar os pensamentos. Se fala que em 2024 vai ser comercializado o primeiro smartphone implantável, e, portanto, não estamos mais falando da liberdade de expressão, estamos falando da liberdade de pensamento, porque eu pensar algo, o meu smartphone vai enviar esse algo para outro destinatário. E quando isso acontecer, e não falta muito, nós estaremos na chamada 5ª Revolução Industrial, que é a era da singularidade. O poder da tecnologia e da conectividade nos leva para a fusão, para a integração homem-máquina, ser humano-máquina, humanos e digitais. E isso representa uma transformação profunda nos caminhos digitais. Porque deixamos de olhar a web como apenas e como mero depósito de informação, como mera plataforma transacional para vender, para comprar, para acessar ou compartilhar informação, e passamos a olhar para este novo mundo dos negócios digitais, no chamado nexo digital, onde não existe mais diferença entre o que é analógico e o que é digital, não existe mais diferença entre o que é humano e o que é digital, e não existe mais diferença entre a inteligência artificial e a inteligência emocional. Este é um desafio que todos nós estamos vivendo, cada um do seu jeito, cada um de sua forma, mas sem dúvida que não é apenas transformação digital pela lente tecnológica. É transformação digital pela lente comportamental e humana. Eu falo que é mais transformação do que digital. Quando falamos em negócios 4.0, em mundo 4.0, é dizer que as revoluções que estamos vivendo, nós não estamos vivendo apenas uma revolução tecnológica, nós estamos também vivendo uma revolução biológica. No final da minha apresentação, eu já vou tocar esse ponto também. Nós vivemos a infotech e a biotech em simultâneo. E, portanto, transformação digital é utilizar a tecnologia, sim, mas para otimizar, para melhorar e para transformar a forma como os nossos negócios acontecem. O que significa que nem toda a tecnologia tem a mesma aplicabilidade para todos os negócios, para todas as pessoas. Cada um de nós vai encontrar a tecnologia que faz mais sentido para o seu dia a dia e para a sua relevância. Mas é interessante ver que no top 50 das empresas mais inovadoras do mundo, fiz aqui um recortezinho até do top 10, o top 10 das empresas mais inovadoras do mundo, em primeira é Apple, em segunda Alphabet, que é o Google, Amazon, Microsoft, Samsung, Huawei, Alibaba, IBM, Sony e Facebook. O top 10 das empresas mais inovadoras do mundo são empresas ligadas ao mundo digital. Eu, como consultor ao longo da minha vida, trabalhei com 10 das 50 mais inovadoras do mundo, algumas delas estão aqui, mas todas as que lideram a transformação do mundo estão orientadas a duas coisas: dados e conexão. Conectar pessoas para que elas sejam transacionais entre si e, com isso, eu consiga extrair os dados necessários para conhecer mais e melhor sobre as pessoas e, a partir daí, conseguir entregar a elas o que elas precisam. Se cruzássemos e se analisássemos os países mais populosos do mundo, o primeiro seria o Facebook, o segundo o YouTube, o terceiro o WhatsApp, o quarto o Facebook Messenger, depois viria a Índia e a China. Ou a China e a Índia, na próxima década, a Índia vai ultrapassar a China em população. Se olharmos por esta lente, dados de julho, tem 3 meses, mas não estão tão desatualizados assim. Se olharmos por esta lente, o mundo digital é toda uma nova realidade, é toda uma nova necessidade de olhar com outra lente. Olhando pelos números das conferências, 300 milhões de pessoas por dia no Zoom, 100 milhões de pessoas por dia no Google Meet, temos aqui 1.600 agora nesta apresentação, 75 milhões por dia no Microsoft Teams, 40 milhões por dia no Skype, 500 milhões por mês no aplicativo, na plataforma da Webex, da Cisco, chamado Webex. Nenhuma destas ferramentas
foi inventada no Covid. Todas já existiam antes, só que o Covid acelerou essa utilização. E o Covid acelerou o mundo digital. Temos praticamente 8 bilhões de pessoas no planeta, 5 bi utilizando celulares, 4,5 bi utilizando a internet, 3,96 bi sendo ativas nas mídias sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn e por aí vai. De repente, em meia dúzia de anos, o mundo se transforma e, de repente, a transformação digital passa a ser dado fundamental, crítico e estratégico para a transformação dos negócios e, eu diria até, por que não, para a transformação da vida. Quando vemos o ciclo evolutivo, transformação digital era algo extremamente importante no léxico, na palavra, na frase da gestão, e lá em 2018 tinha o PIC, estava no topo da discussão. Hoje não se questiona mais a sua importância. Hoje temos que acelerar a execução prática do tema, temos que acelerar a capacidade de fazer acontecer a transformação digital. E vale a pena colocar aqui em termos conceituais, porque temos no mundo acadêmico, enamático, uma escola, separar o conceito de transformação digital, que está ligado ao modelo de negócio, de 3 outros conceitos: de estratégia digital, que é posicionamento, de presença digital, que são pontos de contato, e de solução digital, que são ferramentas para o negócio. Eu usar um Google Meet para fazer uma reunião não significa que eu me tenha transformado digitalmente. Eu usei uma ferramenta para fazer um ponto de contato. A transformação digital é mais profunda. Ela impacta pessoas, ela impacta estruturas, ela impacta formas de trabalho e formas de vida. É o uso da tecnologia para melhorar a performance e o alcance das empresas. É uma transformação profunda do modelo de negócio que está impactando todo mundo. A mídia, o varejo, a educação, telecomunicações. Não há ninguém hoje que possa dizer que não está sendo ou que não foi impactado em 2020 pela transformação digital. Porque ela vem naquela sequência que eu falei de smartphones, de quarta revolução industrial, de Covid, e, portanto, este trio junto fortaleceu e acelerou a transformação. Quando olhamos por esta lente, vemos que transformação digital significa transformar a experiência do cliente, consumidor, nosso interlocutor, transformar os processos operacionais do nosso negócio e transformar o próprio modelo de negócio, que de repente precisa ser colocado, porque a solução não é apenas colocar e instalar a tecnologia. A solução passa por entender as pessoas e ajustar a nossa oferta tecnológica a essas mesmas pessoas. Quando falamos em transformação digital, falamos em 4 grandes dimensões. Primeiro, a melhoria da experiência, por estar mais próximo, mais personalizado, por ser mais rápido. A capacidade de melhorar a eficiência, porque o acesso à informação e à documentação está facilitado, independente da localização geográfica, de onde as pessoas estão. Porque tem um estabelecimento de vantagem competitiva. Não é mais apenas uma iniciativa do TI, é algo que toda a empresa, todo o negócio, toda a estrutura precisa incorporar. E vantagem competitiva por quê? Porque eu tendo acesso aos dados, tendo acesso à informação, eu consigo melhor controlar a gestão, melhor controlar a velocidade com que tudo acontece. E, claro, também é algo que promove grandemente a inovação, porque transformação digital está diretamente ligada ao poder de inovação. Quando olhamos para esta realidade, que eu trouxe até agora, nesses primeiros 45 minutos de apresentação, eu tenho mais meia hora para compartilhar com vocês, enfim, perspectivas. Eu gosto de colocar a jornada em 6 grandes perguntas, dizendo, bom, eu preciso começar esta jornada, por onde é que eu começo? Primeira coisa é entender onde estão as ameaças e as oportunidades digitais. O que é que eu posso ganhar com essa transição digital? Porque tem muita coisa boa que eu posso fazer. Depois, qual o modelo de negócio? Eu já chego a ele nos próximos slides, mas qual é o modelo de negócio digital que faz sentido para a nossa realidade, para a nossa escola, para cada um de nós que está aqui assistindo hoje a minha apresentação? Não é igual para todo mundo.
Quais são as vantagens competitivas digitais? O que é que eu consigo ter que mais ninguém no mercado tem? O que é que eu consigo entregar que mais ninguém tem? O que é difícil os outros terem? Depois vem a tecnologia. Só no ponto 4 que nós trazemos tecnologia para a conversa. Não adianta querer começar a instalar software, capacidade, IoT, Big Data, inteligência artificial, sem primeiro saber para que nós queremos isso, onde é que isso nos vai ajudar e qual é a vantagem competitiva que eu tenho com isso. A partir daí, entender se nós temos dentro de casa as capacidades ou se precisamos, de fato, treinar as pessoas, motivá-las, fazer o upgrade digital delas e também nunca esquecer a importância da liderança. Os líderes têm que estar convencidos e comprados também nesta realidade. E esta é uma escala, é uma jornada, não é dizer, bom, eu agora tenho aqui X reais de orçamento e eu vou, a partir dele, instalar capacidade. Espera um pouquinho. Que tecnologia? Com que objetivo? Com que propósito? Para quem? Com que competências? Porque isso se estrutura, qualquer jornada digital se suporta em 3 grandes pilares e o nosso pilar jurídico não é diferente. O primeiro é o conteúdo. Talvez até o mais importante quando falamos aqui do território jurídico, no caso do trabalho, que são as informações sobre aquilo que nós temos para entregar. Seja um conteúdo educativo, seja um processo em movimento, seja o que for. Mas a primeira coisa, o primeiro eixo estratégico é o conteúdo. Não adianta ter tecnologia instalada sem primeiro termos o conteúdo definido. O segundo ponto é a experiência do cliente. Como é que nós empacotamos isto? Se é difícil acessar o website ou a plataforma, se ela não funciona, se o CPF foi mal cadastrado, a experiência é ruim. Eu preciso entender, me colocar, fazer a jornada da empatia para saber do outro lado como é que está sendo feita a consulta ou acesso, e essa consulta e acesso depende da plataforma. Uma transformação digital precisa decisivamente considerar estas 3 grandes variáveis: conteúdo, experiência e plataforma. E, a partir daí, eu começo a definir qual é a minha vantagem competitiva. Eu posso ser um mero fornecedor do ecossistema, eu posso ser um produtor de partes do ecossistema, eu posso ser um omnicanal, porque eu estou em diferentes pontos de contato do próprio ecossistema, eu posso ser um propulsor de todo o ecossistema. Aqui não é uma aula de transformação digital, é apenas uma reflexão, mas estes 4 grandes pilares, esses 4 grandes quadrantes dependem daquelas 3 variáveis. Se eu tenho mais foco em conteúdo, eu sou um fornecedor de tudo o que está acontecendo. Se eu tenho foco em plataforma, se eu sou dono de uma plataforma e outros põem lá o conteúdo, eu sou um produtor modular. Se eu consigo entender a experiência e trabalhar a experiência em diferentes canais, diferentes pontos, eu estou na questão do omnicanal, e quando eu consigo, este é o chamado state of the art, quando eu quero chegar, quando eu quero ser o topo do topo da transformação digital, chamado propulsor de ecossistema, é porque eu tenho conteúdo, experiência e plataforma na minha mão. Eu conheço e eu domino sobre o modelo de negócio digital. E aí tem uma palavra, uma frase muito importante, proferida há 20 anos atrás no Stephen Hawking, que dizia: este século, 21, será o século da complexidade. Ninguém nos disse que era fácil ou que era tranquilo. É complexo, tende a ser mais complexo, e para responder a esta complexidade, a gente precisa fazer 2 coisas. Olhar para o futuro, entender quais são as lentes de transformação futura que estão chegando, e elas são breakthrough e mudança tecnológica, mudança demográfica. Nós estamos durando mais tempo, a expectativa de vida está aumentando, e, portanto, a primeira pessoa que vai durar 150 anos nasceu em 2015, provavelmente todos nós aqui não nos vamos aposentar aos 65, vamos aposentar aos 110, porque a mudança demográfica nos mostra mais gente no mundo durando mais tempo, e, portanto, o lifelong learning, a capacidade de aprender, será a norma. Urbanização rápida, até 2030 se projeta mais 5 bilhões de pessoas sendo urbanas, o que significa um aumento de 72% face ao que hoje as cidades têm. Nós ainda não vimos nada do que vem pela frente.
mudança do poder econômico global, veja-se aí a polêmica e a discussão China-Estados Unidos, até a discussão sobre a eleição americana, o quanto a polêmica está à volta, porque é mais do que apenas a eleição de um presidente, é o impacto econômico global e a preocupação, obviamente, com o planeta, com o recurso e com a mudança climática. Esse é o primeiro pilar da transformação, entender o que está acontecendo pela lente das tendências dos cenários, que é uma das áreas que nós dominamos e é uma das nossas experiências, e o segundo pilar é preparar as pessoas para uma nova realidade. Eu falei ali atrás que nós estamos vivendo uma revolução tecnológica, uma revolução biológica, infotech e biotech. Não é apenas tecnologia, é a revolução comportamental e humana, e daqui a pouco eu vou reservar um slide de encerramento com uma reflexão sobre esse tópico. E para responder à transformação que está acontecendo, olhar o futuro do que vem aí e principalmente preparar as nossas pessoas para o que está acontecendo significa e é imperativa a chamada mudança de mindset, que está suportada em 3 grandes eixos. O primeiro chamado Learning Organizations. Learning Organizations são empresas que têm no mesmo estágio de equilíbrio pessoas e máquinas, humanos e digitais trabalhando juntos. Este é o maior desafio da história, porque é um desafio cultural. Colocar tecnologia é fácil, basta ter fornecedor, basta ter recurso para fazer. Mas preparar as pessoas para esta realidade leva mais tempo. E às vezes nem todas se preparam na mesma velocidade. Depois tem a ver com a complexidade crescente do mundo. Ou seja, o que é a complexidade? Temos mais gente no mundo, mais empresas, mais cenários, mais experimentos, mais startups, mais iniciativas e, portanto, maior é a complexidade de regular tudo isso, de navegar nesta realidade. E do outro lado, a necessidade de dinamismo, que aí eu preciso responder em tempo. Eu preciso ser ágil o suficiente, ter a informação automatizada o suficiente para ser o quê? Uma organização autoajustável, que corrige a dinâmica de velocidade em termos do que está acontecendo. E, portanto, deixa de ser apenas uma lógica de eu penso dentro e eu levo para fora porque sempre foi assim, e agora a gente inverte dizendo, não, é o contrário. Primeiro entenda o que está acontecendo lá fora, traga para dentro e se ajuste na velocidade do que está acontecendo. E isso se faz, e aqui me perdoem a provocação, mas é a grande provocação que eu quero deixar hoje na mesa, se faz com uma mudança estrutural, abandonando, gradativamente, nada radical, mas gradativamente abandonando a lógica puramente de máquina de execução, puramente top-down, burocrática, com muita instrução detalhada, para começarmos a abraçar a organização como organismo, como algo mais flexível, como algo mais rápido, como algo que nunca perde o foco de onde quer chegar, mas o caminho para chegar lá pode ter diferentes opções. E o desafio da adaptabilidade, da flexibilidade é fundamental no momento que o mundo vive, e nós, da área, todo o time aqui, da área jurídica, da área da educação, da área trabalhista, é parte fundamental nesta conversa. Porque nós não podemos fazer as alterações e as mudanças sem observar o estrito cumprimento da lei. Só que a lei também tem que se ajustar para podermos utilizá-la em prol daquilo que o mundo está pedindo. E aqui entram os 4 eixos estratégicos que, na minha opinião, são fundamentais na nossa vida. O primeiro são as pessoas, e é o mais importante. As empresas são pessoas, as escolas são pessoas, os negócios são pessoas. Ter pessoas engajadas, preparadas, envolvidas, provocadas é fundamental, lideradas também é fundamental para chegarmos ao resultado certo. As tecnologias que ajudam e que servem o propósito. As tecnologias que hoje estão disponíveis por assinatura, por download, mas que conectam pessoas com máquinas, máquinas com máquinas, máquinas com pessoas, de repente tudo isto numa única interação com o principal objetivo de captar, categorizar, tratar, articular e produzir da informação conhecimento.
o asset, o ativo mais importante da humanidade hoje são os dados. E não são os dados brutos, são os dados tratados, são os dados categorizados e principalmente são os dados articulados para serem utilizados na tomada de decisão, seja ela de gestão ou jurídica. E o outro ponto importante de toda esta jornada é que nós não estamos sozinhos. Nós fazemos parte de uma plataforma de pessoas, fazemos parte de um ecossistema cada vez mais transacional, porque a transação de conhecimento, a transação de informação, a transação dos dados é o que faz o mundo andar. Numa era da informação de quarta revolução industrial, nós vivemos debaixo dos dados. E os dados e a informação que existe nem sempre é informação ou completa ou a real. Tem muito fake news, temos aí diferentes polêmicas sendo utilizadas e sendo tratadas, mas esta é a vida que como nós temos hoje. Para viver nesta realidade, a gente precisa fazer um reset ou fazer um reskilling, que é a palavra certa, em cima das novas competências. O Fórum Econômico Mundial nos trouxe há muito pouco tempo atrás, atualizou semana passada, mas não mudou rigorosamente nada deste quadro, as competências mais importantes para a próxima década. Em primeiro lugar, pensamento analítico e inovador, a capacidade de entender o contexto e também analisar o que está acontecendo e inovar no que está acontecendo. Aprendizagem ativa, não ficar esperando o conhecimento chegar, eu preciso ir atrás dele, correr atrás dele. Criatividade, iniciativa, que faz parte do jogo. Quando eu falo em criatividade no nosso contexto, é a chamada ideação, a capacidade de entender o contexto e agir em tempo na janela de oportunidade para aproveitar esse mesmo contexto. Do outro lado, não vou entrar na questão nem decrescente, mas aqui chamar a atenção para este trio de pensamento analítico inovador, aprendizagem ativa e criatividade como eixos fundamentais da preparação das pessoas para a transformação digital que o mundo está vivendo. Tentando resumir, ainda tem ainda mais 15, 20 minutos, 25, querido Luiz Platão falou que eu estou à vontade do tempo, assim, é sempre bom. Eu queria começar a fazer algumas amarrações. Depois de fazer a introdução e trazer a conceitualização teórica, quais são as transformações, quais são as tendências, quais são os insights que nós podemos e devemos levar daqui. Esta apresentação fica disponível para quem quiser. Eu enviei ontem para o time da Enamate, mas se depois tiver alguma dificuldade, só me façam um e-mail, um WhatsApp, um Facebook, um LinkedIn, e eu mando a apresentação, porque eu não tenho nenhum problema em compartilhar conhecimento, é uma honra para mim se ele for relevante para vocês. Primeiras, 3 grandes transformações reais e atuais de 2020. A quarta revolução industrial assumiu a sua posição dominante. Ela vinha quase que de forma quase até pequena, tímida, se apresentando, e com o Covid ela se afirmou. O Covid acelerou a transformação digital de tudo, das pessoas, dos negócios, das instituições. E o comportamento do consumidor, o comportamento humano se ajustou a uma nova realidade, ao chamado novo normal. Como é que isso se arruma no que eu chamo a jornada de transformação, os 3 grandes silos de análise, o que eu chamo hard trends, que impactam os mercados e todos os setores, business trends, que transformam a forma como nós operamos no nosso negócio, e soft trends, aquelas que aceleram a jornada de transformação. Quando falamos em hard trends, falamos nas mudanças econômicas e políticas geradas pelo Covid. Não vou dizer se estão certas ou estão erradas. Eu falo muito para o meu time, gente, aceita que dói menos. É assim que aconteceu. Vamos navegar nessa realidade para tentar saber como é que eu vou aproveitar as oportunidades e como é que eu vou reduzir o potencial das ameaças. O Covid mudou a política e a economia no mundo. Outra tendência importante tem a ver com as alterações demográficas, a expectativa de vida e o envelhecimento populacional, a chamada revolução biológica. Nós estamos durando mais tempo, nós estamos nos redesenhando como seres humanos nessa nova realidade e, portanto, essas alterações têm que ser consideradas também. Depois, novos hubs de poder e de influência. Há aqui a discussão China e Estados Unidos, mas temos Israel, temos o Norte da Europa, temos o próprio Brasil, com o seu hub de poder no agronegócio, por exemplo. Se prevê
que nos próximos 10, 20 anos, o Brasil produza e entregue 40% da necessidade de alimentação do planeta. Nós estamos potencialmente enxergando aqui à frente grandes oportunidades para que o Brasil possa ser, e possa reforçar, já é em alguns lugares, embora tenha muita coisa, muita casa para ser arrumada, mas já é um hub importante e novos hubs estão acontecendo. A consciência global para um mundo melhor e pela necessidade de proteção é crescente. Patrimônio, saúde, amigo, família, mas a chave virou. Nós ficamos mais conscientes para a nossa função de um mundo melhor. E ainda, o isolamento social nos trouxe novas regras de convivência, como estamos hoje aqui vivenciando cada um em seu lugar, em seu estado, em sua cidade, na sua casa, esta apresentação. E essas são as hards, aquelas que impactam. As que transformam. Bom, está em curso uma mudança na matriz da gestão. Eu deixo depois no final um link para quem quiser baixar em conteúdo, uma coisa que nós chamamos a Inova e a PwC juntas nessa discussão, chamado Business Pulse. O pulsar dos negócios está em transformação e basicamente estamos saindo de 12 variáveis de gestão para novas 12 variáveis de gestão totalmente novas. A revolução tecnológica, temos hoje mapeadas 100 tecnologias disruptivas, 20 tecnologias emergentes e 8 tecnologias essenciais. O portfólio diversificado, porque cada pessoa é única, cada pessoa é diferente, a gente tem que entregar a cada um aquilo que ele espera. Isso se faz também olhando pela lente dos novos players, tem muita gente no mercado, insurtechs, lawtechs, fintechs, edutechs, quantas empresas de tecnologia estão entrando, mapeando e fortalecendo e muitas vezes transformando o mercado onde nós atuamos. E o que eu chamo, pedindo emprestado da PwC mais uma vez, a cultura BXT, Business Experience e Technology, que andam juntas. Os nossos negócios, entre aspas negócio, mas a nossa atividade, ela existe para gerar uma experiência e para entregar tecnologia. E isso tem que andar junto. E o que está acelerando a transformação? O mapeamento de cenários, o que nós chamamos a segurança pelo análise de futuro e os ajustes em função do que vem pela frente, a jornada do cliente, entender como é que cada um dos clientes se comporta e o que é que eles fazem no seu dia a dia, a transformação digital não só do negócio, do ecossistema e da cadeia de valor, o upskilling das pessoas, pela liderança, gestão e personalização, treinar as pessoas nas competências que abordamos ali atrás e entender onde nós estamos, chamado Índice de Maturidade Digital, que é uma fórmula que a Inova desenvolveu, que basicamente cruza Scenario Planning, o SP, Scenario Planning, BXT, o Business Experience Technology, digitalização e change management, depois é um white paper que eu também disponibilizo no final da minha apresentação, para quem quiser aprofundar um pouquinho mais esse conteúdo. E quais são os insights? O que sai de tudo isso? A crise gerou novas necessidades e gerou novas oportunidades. A crise do Covid, a crise de transformação, temos uma nova realidade que demanda um novo mindset e novas competências digitais. A digitalização dita o rumo das mudanças e dita a importância da gestão e a proteção de dados enquanto área prioritária. A inovação é hoje sobrevivência, inovação não é apenas tecnologia, mas é a capacidade de entender o contexto e se apresentar e mudar em função do que está acontecendo, não esperar que a mudança chegue. E todos os benefícios que os negócios trouxeram até hoje devem ser completados com focos emocionais e com portfólios mais completos, eu diria até mais complexos. Eu trouxe alguns exemplos, vou pedir, eu não sei como é que o som pode sair, pedir aqui ao Platoneto que me fale se os sons chegaram, mas pelo menos se o som não chegar, alguns estão legendados, eu vou mostrar alguns vídeos. Esse é um exemplo de para onde caminha o delivery de combustível. Então, acho que o som, mas é música de fundo, não tem problema. A gente vê aqui um exemplo de delivery de combustível que tem que ser regulamentado, que tem que ser colocado na pauta para saber como é que a gente vai permitir que isso aconteça. Porque está acontecendo.
Então temos aqui um exemplo simples de como Revolução Industrial, de como conectividade muda o comportamento humano. Então, um exemplo que eu gosto particularmente, eu não vou mostrar todos os vídeos, porque já entendi que temos aí com o som não saiu, às vezes acontece entre compatibilidade de Google com YouTube, com MacBook, enfim, mas é um exemplo extremamente interessante de como o mundo digital está transformando. Um segundo exemplo, ligado à imersão em supermercado. Vou fazer a pergunta aqui ao Platão se o som saiu, às vezes sai, às vezes não sai, se não sair não tem problema, porque está legendado. A pessoa utiliza a imersão para poder acessar a informação e entrar no shopping center, ou no caso, supermercado. Um exemplo de escolha. Ou seja, ela fala com o device. Um óculos de realidade aumentada que nos traz aqui esta possibilidade de conseguir acessar a informação sem precisar sair de casa. Então, este é um exemplo também interessante. E a interação e a integração, carro, shopping, supermercado, recomendação, e a pessoa está em casa. Isso já existe. Isso é algo que precisa ser regulamentado, precisa ser testado. Ela vai escolher o shampoo e o mundo digital mostra quais são os amigos, o que eles recomendaram. E ela não precisa ir no supermercado para ir no supermercado. Portanto, toda a logística, toda a interação de dados faz parte do jogo. Então, de repente, a gente vê que a tecnologia está à disposição do cliente e, de repente, o que nós vemos é que não é só tecnologia, é relacionamento, é experiência, são dados, é preservação dos dados, da privacidade de dados, tudo isto, de certa forma, é a nossa nova realidade. Eu vou pular alguns slides, porque obviamente não tenho tudo aqui com sons, vou puxar alguns para outra discussão. Aqui é um exemplo de serviço integrado ao consumidor na área dos seguros. Então, um acidente, uma batida, e o cara no telefone dizendo que não é bem assim. Tá tudo certo e tal. E agora o carro fala com ele. O carro chama ele aqui, dizendo, Mr. Burton. O carro fala com ele com informação e dados em tempo real. Drone chegando para fazer análise, informação em tempo real. E aqui é a discussão entre velha economia e nova economia, não é?
Vejam, smartphones, quarta revolução industrial, conectividade, tudo isso funcionando, e vejam o nosso desafio na nossa área jurídica de trabalhar para regulamentar, para acompanhar, para controlar, para garantir que tudo funciona. É um grande desafio que temos pela frente. Que o Uber chegando e o outro coitado está no telefone tentando explicar o que aconteceu. Isto é uma mudança profunda no negócio dos seguros, da assistência do serviço. Está sendo trazido por empresas de fora. Vou pular aqui alguns slides. Este é um outro exemplo de tecnologia, está legendado também, que é de impressora de 3D de carne. E é muito louco, porque de repente nós conseguimos resolver o problema da fome no mundo imprimindo carne. Olha aí como é que o bife do futuro, do ano que vem, está sendo impresso, utilizando insumos insumos vegetais, insumos de algas. Temos aí alguns exemplos. Todo o processo sendo desenhado em computador, todo o processo sendo impresso em 3D, para vocês verem como é que o bife fica no final. Que eles estão imprimindo a carne que vai para o churrasco. O pessoal do Rio Grande do Sul vai começar a ver o churrasco com outra lente agora, daqui para frente, com esta carne. Ele fala que analisa a carne original, coloca gordura, sangue e músculo e imprime um bife. E olhem agora como é que o bife aparece no restaurante pronto para ser cozinhado. A imagem, a aparência, admito que o toque, o sabor, isto vai mudar, isto já está mudando a cadeia de valor da alimentação, a cadeia do mundo na alimentação. E isso tudo é transformação digital. Aqui temos um exemplo brasileiro, que é a primeira entrega por drone não tripulado no Brasil, e este está legendado também. Tem uma musiquinha de fundo, enfim, eu estou falando em cima porque aconteceu o ano passado, já fez um ano e pouco já, com uma compra online e a entrega por drone. Foi a primeira entrega comercial por drone sem piloto no Brasil. Entrega em menos de 4 minutos. A cliente comprando online e a farmácia entregando por drone. Aplicativo, ela faz o pedido, o aplicativo recebe na loja, bota o produto na caixa. E a partir daí, o drone vai levar o produto ao cliente. Entrega em menos de 4 minutos. O drone chegando. Chegando no cliente.
e o drone voltando para casa. Drone com sensores, voltando ao ponto de partida. E pousando no ponto de partida. (3,48 minutos entre a compra e a entrega. Eu acho que a sensação, eu estou nos meus 7 minutos finais, acho que a sensação é esta. Logo na minha vez, tem um cliente, um grande amigo que fala, cara, logo na minha vez é que tudo isto aconteceu, logo na minha vez é que tudo isto é real. E eu falo, desculpa, mas é agora, tudo chegou, e logo na nossa vez é que isso acontece. Quem é que dá o tom? É a tecnologia que dá o tom. Eu queria fazer mais uma provocação também, para chegar a começar a ir para as minhas conclusões e tópicos finais. A tecnologia dá o tom e as pessoas levam um pouquinho mais tempo para se adaptar. É normal, o ser humano não anda na mesma velocidade da tecnologia. Os negócios, de uma forma geral, levam também algum tempo para se adaptar. A educação está caminhando e as leis estão suportando. O nosso grande desafio como gestores e como profissionais, como seres humanos, é trabalhar na redução dos gaps entre as diferentes linhas, porque a legislação está acostumada a responder à demanda, a responder à colocação. E agora, neste novo mundo, a legislação também ela tem que andar na velocidade da inovação, também ela tem que fazer parte desta realidade. Quero usar os meus 5 minutos finais que eu ainda tenho para compartilhar com vocês a dinâmica da framework. O que é uma framework de transformação digital? São os grandes tópicos de pensamento, não é o objetivo aqui, mas como eu tinha mais uns minutinhos, aproveitei com a autorização do Platão Neto para introduzir este tema. Nós temos que começar pelas pessoas. Nós precisamos entender quem são e como é que nós podemos ajudá-las, seja o nosso cliente, seja a nossa instituição, a nossa estrutura interna, a funcionar. Depois vem os processos, quais e de que forma eles podem ser digitalizados e colocados no negócio. As tecnologias que servem ao propósito e a estratégia do negócio como um todo. Em outras palavras, a questão é, eu preciso olhar a lente dos cenários, para onde vai o mundo e como isso influencia a nossa vida. Depois eu preciso interiorizar o conhecimento sobre pessoas, clientes, parceiros, fornecedores, amigos, concorrentes também, e preparar a nossa empresa internamente para que isso chegue e faça sentido na nossa vida. Não adianta só colocar a tecnologia, porque antes da tecnologia vem os processos. Quais devem ser segmentados? Quais devem ser digitalizados? Como é que a governança e o compliance e a regulamentação ajudam a definição do que pode e do que não pode ser feito? Depois as tecnologias. As de nível 1, que são as necessárias, as de nível 2, que são as que eventualmente podem ajudar ao nosso dia a dia. E o nível 4 é a estratégia como um todo. Para onde caminha, como deve ser feita uma estratégia. A minha recomendação, a minha provocação, o meu convite é, ao sair dessa minha apresentação, ponha uma folha branca na frente e fale, por onde é que eu vou começar? Vou começar por entender o contexto, preparar as pessoas e depois selecionar as tecnologias. O futuro mostra, que eu não vou entrar nesse detalhe, mas tem um mapa do 2030 and Beyond, que a Infotech e a Biotech estão na hora do dia, onde a transformação humana e a transformação tecnológica influenciarão decisivamente o mundo e os negócios. Isto eu tenho uma apresentação gravada, se alguém quiser assistir, eu disponibilizo, especificamente apresentando este layer, este quadro. Mas queria fechar com algumas recomendações, algumas reflexões. Nós vivemos a maior transformação desde a origem da vida há 4 bilhões de anos atrás. Infotech e Biotech. Poder computacional e entendimento biológico. Isso nos traz para uma reflexão e transformação. Durante 4 bilhões de anos, a vida estava subordinada à seleção natural. Agora, a ciência está substituindo a evolução pela lei natural por uma evolução através do design inteligente. Design inteligente por quem tem dados. E a nossa profissão, a nossa função é fundamental para poder controlar e colocar dentro, controlar na regulamentação
a gestão de dados. Nós estamos saindo da vida orgânica, pautada pela seleção natural, para a vida inorgânica, pautada pela engenharia de dados. Isto é a singularidade. Por sinal, eu aqui me rinho, nós temos 2.000 anos, 10.000 anos de experiência para regular a Terra, 200 anos de experiência regulando as máquinas e 0 anos de experiência regulamentando e regulando os dados. Nós estamos numa nova realidade. E 2 coisas sobre o passado que eu queria trazer, mostrando exatamente isso. 10.000 anos regulando Terra, 200 as máquinas e nenhum ano de experiência regulando dados, porque é tudo muito recente. O passado não vai voltar e não era divertido morar lá. Falando com pessoas mais velhas, com a geração dos nossos pais ou dos nossos avós que ainda tem, a gente vê que o momento que eles viveram não era tão divertido como aquele que nós estamos vivendo. Divertido e ao mesmo tempo desafiador. Vai depender de cada um de nós como vamos enxergar esta realidade. Se como uma ameaça ou se como uma oportunidade. Para fechar, os meus tópicos que resumem tudo isto, precisamos sempre começar pelas pessoas, pelos clientes, pelos parceiros, trabalhar o entendimento de como é que isso impacta dentro da nossa estrutura, o que precisa ser alterado, e alterado de forma tranquila, nada radical, abrir o ecossistema, benchmark, aprender com o que está fazendo, oxigenar as nossas pessoas, adotar a filosofia de testa pequeno, erra rápido e corrige, e a partir daí construiremos uma jornada mais eficaz, com tecnologia que sirva o propósito. Um convite final para o nosso website, Divisão de Consultoria, tem uma aba chamada Downloads, nós não registramos nome nem e-mail de ninguém, os dados são abertos, nós não registramos nada, quem quiser acessar vai encontrar lá bastante conteúdo free, disponível sobre estes temas. Do lado esquerdo da tela, relatórios de tendências, do lado direito da tela, relatórios sobre transformação do mundo e transformação do trabalho pela lente digital e o futuro do trabalho, que sem dúvida com as profissões do futuro que estão chegando, o nosso desafio como profissionais da área trabalhista é fundamental. Reforço a minha disponibilidade para todos aqueles que acharem que eu possa contribuir com algo, o meu e-mail, o meu celular, as minhas redes sociais estão à disposição de todos vocês. Um grande prazer estar aqui nesta abertura, uma honra poder fazer o keynote de abertura deste evento. Eu vou agora interromper o meu compartilhamento, agradecendo mais uma vez o convite que me foi endereçado para fazer esta palestra de abertura. Muito obrigado, feliz 2021, porque 2020 está praticamente resolvido, não é? Já estamos olhando para o futuro, e devolvo a palavra, ministro Valmir, agradecendo mais uma vez a honra de poder ter estado com vocês aqui nesta abertura. Pessoal, muito obrigado, sucesso, felicidades. Obrigado. Agradeço ao professor Luiz Rasquilha pela sua magnífica conferência. Registro também a presença do ministro Evandro Valadão, desonra muito. Professor, o senhor falou que gosta de compartilhar conhecimento. Então, vou abusar um pouco mais da sua paciência para formular a seguinte indagação. O senhor nos ensinou que o upskilling é uma ferramenta que é utilizada para aprimorar habilidades profissionais. Eu formulo uma questão em duas vertentes. A primeira, como compatibilizar a aplicação dessa ferramenta em relação à proteção do trabalhador em relação à automação? E o segundo aspecto, como nós temos uma concepção clássica de aplicação do direito e da justiça, como aplicar também essa ferramenta para melhorar e aperfeiçoar o serviço judiciário? Perfeito. A primeira resposta é mais fácil que a segunda, porque a compatibilização é mais fácil de responder, porque, sem dúvida, nós estamos todos aprendendo. Eu falo que as melancias ainda não se acomodaram no caminhão, ainda estamos tentando ver para onde é que vai cada uma delas. Mas, sem dúvida, que a automação não está acima das pessoas. A automação está em equilíbrio com aquilo que as pessoas hoje desenvolvem. Portanto, temos que ter muito cuidado em não aplicar a automação de forma cega, porque ela pode, como colocou muito bem, colocar em causa os trabalhadores e as pessoas, porque o mundo, em primeiro lugar, é humano e, em segundo, é digital. Só que eu preciso preparar as pessoas para que elas saibam trabalhar e viver no mundo digital. E, portanto, é um desafio de escola, de educação,
em primeiro lugar. É um desafio comportamental do ser humano querer entrar nesta conversa, porque a pessoa pode dizer, eu não quero entrar nesta conversa. Luiz, eu vi a apresentação, para aí o mundo que eu quero sair, isto não é para mim, eu quero outra realidade. E não tem nenhum problema, só que o mundo não é esse. E, portanto, o grande desafio de compatibilizar tecnologia com o ser humano passa pela liderança, pela gestão e pela nossa capacidade como profissionais seres humanos de testar coisas para tentar encontrar o caminho certo. Esta, para mim, era mais fácil responder. A questão da jurídica, do modelo clássico, sem dúvida, e não é só a área jurídica, mas de uma forma geral, as áreas do saber sempre foram formadas e formatadas a olhar pelo retrovisor. Nós olhamos como foi feito para poder dar uma determinada opinião sobre como deve continuar sendo feito. E nesta mudança de era, o maior desafio que nós temos é não renegar o passado, porque o que nos trouxe até aqui, mas precisamos incorporar o futuro, porque o que nos trouxe até aqui não nos leva para o futuro. Então o grande desafio que todos vós levam aqui hoje de provocação é como começar esta jornada juntos, porque não dá para fazer sozinho. Sozinho eu vou mais rápido, mas juntos nós vamos mais longe. E o maior desafio que nós temos é como é que cada um de nós, com a sua experiência, com a sua visão, com o seu conhecimento, com a sua crença, com a sua dor, com a sua, até muitas vezes com a sua limitação, dizer, por onde é que a gente começa, gente? Vamos dar o braço, todo mundo junto, porque nós só conseguimos sair desta confusão onde fomos enfiados juntos. Porque não dá de outro jeito. Eu tenho falado que no cômputo da gestão, talvez até me permita a provocação na área jurídica, os livros têm que ser reescritos. Porque as verdades que orientaram o mundo no século XX não são as verdades do século XXI. E talvez vamos ter que começar uma discussão profunda de reescrever os pressupostos da gestão jurídica e quem sabe até da humanidade para fazer face a esta nova realidade, sob pena de ficarmos para trás. Sob pena, e esta é a primeira revolução da história em que nós temos o poder de escolha. Eu quero entrar nela ou não. E se eu não quiser entrar nela, não tem nenhum problema, vou ter que sofrer a consequência da evolução. Mas a revolução agrícola atropelou todo mundo e não pediu autorização. A revolução industrial atropelou todo mundo e não pediu autorização. A revolução da informação está perguntando, você quer estar junto? Você quer fazer parte dessa jornada? Você quer estar no mundo digital, sim ou não? E aí, obviamente, cada um de nós leva um dever de casa. A resposta de consultor é sempre com perguntas. Qual deve ser o nosso dever de casa saindo daqui hoje para juntos fazermos essa jornada? Agradeço pela resposta. Antes de encerrar, uma pergunta do chat. A pessoa diz, acho que o mais urgente da revolução digital é muito mais o nosso olhar externo em relação ao jurisdicionado do que o olhar interno. Em que estamos contribuindo para a segregação / opressão digital? A pergunta foi formulada do chat, estou lhe transmitindo. Essa é uma pergunta tricky, né? Uma pergunta... Vamos lá. Lembra, naquelas curvas que eu coloquei, a tecnologia vem primeiro e a lei vem um pouquinho mais embaixo. Naturalmente, eu vou colocar regulamentação, me permitam usar a palavra, porque não sou da área e não quero cometer uma gafe na área jurídica. Mas a regulamentação normalmente vem atrás, ela existe para controlar. E dizer, olha, isto pode, isso não pode. Só que, de repente, o mundo se viu numa velocidade tal que quase nada pode, mas quase tudo é necessário. Então a gente precisa, de alguma forma, abandonar, gradualmente, passito a passito, nada radical, mas abandonar algumas verdades absolutas para tentar começar a encontrar novas verdades, que são as dos novos tempos. E, sim, podemos, de fato, segregar se não tivermos a flexibilidade necessária e a abertura de espírito necessária para dizer o que a gente pode fazer e como é que nós podemos contribuir para que isso seja uma realidade. O Covid mostrou a agilidade, me permitam agora o elogio também, do mundo trabalhista do Brasil. Quantas leis, quantas coisas foram feitas, foram testadas, foram alteradas para tentar ajudar as empresas e os colaboradores a viver nesta realidade. Vocês sabem melhor do que eu mais uma vez, vivo por osmose
pela minha esposa como advogada trabalhista, ter vivido aí nas várias empresas que ela trabalha e nas várias aulas que ela deu, um monte de coisa nova, decreto, coisa que mudou, e de repente a gente vê, pera um pouquinho. Quando a provocação é forte, o pessoal se mexe. Nós só mudamos por duas razões, pelo amor ou pela dor. Infelizmente, a mudança deste ano aconteceu pela dor. Eu espero que as próximas continuem pelo amor. Mas se não for pelo amor, mais dores vêm aí para nos obrigar a mudar. Obrigado, professor. Pergunto se algum dos colegas ministros deseja fazer alguma indagação. Não, então, eu agradeço mais uma vez o professor Luiz Rasquilha, foi um privilégio ouvi-lo, uma honra muito grande. Eu que sou neto de português, então tenho uma afinidade até por osmose, né? Então, agradeço mais uma vez em nome da ENAMAT e da presidência do tribunal como um todo, e também do CEPAST, e a todos que compareceram para prestigiar a abertura deste seminário. Expresso em nome dos organizadores o nosso profundo agradecimento. Muito obrigado.